Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aula gravada da semana de 6 a 10 de julho. Assunto: possibilidades e probabilidades. É uma revisão. Faremos uma retomada dos assuntos que já vimos. Então, experimentos aleatórios. São situações na qual conhecemos os resultados possíveis, porém não conseguimos assegurar o resultado. Espaço amostral é o conjunto formado por todas as possibilidades de um experimento aleatório. E a probabilidade P de um evento ocorrer é a medida que pode assumir o valor de 0 a 1 e pode ser determinada pela razão. Então, a probabilidade é determinada pela razão do número de casos favoráveis ao evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Veremos isso nas atividades, nos exercícios que faremos agora. Temos uma turma, veja o exercício número 1. A turma T, de uma certa escola, tem 23 alunos, com números de pauta de 1 a 23. Em algumas aulas, os alunos são divididos em 2 turnos. Os alunos com o número ímpar pertencem ao primeiro turno e os restantes alunos pertencem ao segundo turno, ou seja, então são divididos em grupos de alunos de número par e número ímpar. Qual é a probabilidade de um aluno escolhido ser o número de pauta superior a 17? Bom, então aqui, o que a gente tem? Vamos colocar aqui quais são os números que a gente tem ímpares de 1 a 23. Então, são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23. Então, observe, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 números. E qual é a probabilidade de um aluno escolhido ter um número de pauta superior a 17? De 12, superiores a 17 são esses aqui, ó. Né? Superior. Então, são 3. Então, a probabilidade são 3 em quantos? 3 em 12. Porque o meu espaço amostral são os números ímpares, né? Então, favoráveis ao meu evento são 3. Número de elementos, 12. Então, simplificando, dividindo por 3 aqui a fração, simplificando por 3, temos 1/4. Então, qual é a probabilidade? A probabilidade é de 1/4. Letra B. Vamos à questão número 2. Na primeira quinzena de março, hospedaram-se no Hotel Paraíso 100 turistas, 40 portugueses e 60 estrangeiros. O gráfico seguinte apresenta a distribuição dos turistas estrangeiros por nacionalidade. Observe. Então, aqui nós temos os ingleses, aqui os franceses e aqui os espanhóis. Escolhe-se, ao acaso, um dos 100 turistas hospedados no Hotel Paraíso na primeira quinzena de março. Qual a probabilidade de o turista escolhido ser francês? Bom, os franceses são 30% de quem? Dos estrangeiros, certo? Então, nós temos aqui 30% de quanto? 30% de 60. Calculando 30% de 60, teremos 30 sobre 100 vezes 60. Simplificando a fração aqui por 10 e aqui por 10, mais uma vez por 10, teremos 3 vezes 6, 18, portanto, são 18 os turistas franceses. 18 franceses. Bom, ao todo são quantos? Então, são 100 turistas, né? Então, a probabilidade de se escolher um francês é de 18 sobre 100. Portanto, 18%. Resposta, letra B, 18%. Questão número 3.
Pintaram-se 6 faces de um prisma quadrangular. É um bloco, tá? Como essa figura aqui. Antes de cortar em cubos congruentes. Então, pintaram para depois ser cortado, como mostra a figura aí. Se você escolhe ao acaso, né? Se escolheres ao acaso um desses cubos, qual é a probabilidade de um cubo escolhido ter só duas faces pintadas? Apenas duas faces pintadas. Bom, então, observamos que o bloco tem quantos cubos, né? Estou fazendo um produto aqui, ó, de 2 por 2 dá 4. 4 vezes 3 vezes 3. Então, número de cubos é igual a 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12 cubos. Bom, observe que os que estão na parte superior do bloco têm 3 faces pintadas, certo? Olha aqui, ó. Esses que estão aqui em cima, todos eles terão 3 faces pintadas. A mesma coisa vai acontecer com os que estão embaixo. São 4 na parte superior, 4 na parte inferior, restam 4 no meio. Então, apenas 4 dos cubos, de todos os cubos, terão apenas 2 faces pintadas. Bom, cubos com 2 faces pintadas são apenas 4. Então, o número de casos favoráveis ao meu evento são 4. Total de elementos. Então, a probabilidade vai ser igual a 4 de 12, que é igual a 1/3. Simplificando aqui por 4. Simplificando aqui por 4. Então, a probabilidade é de 1/3. Exercício número 4. André, Bruno e Carlos vão oferecer um presente a Maria e resolveram tirar a sorte. Como tinham apenas uma moeda, decidiram atirá-la, ao ar 2 vezes e registrar em cada lançamento a face que ficava voltada para cima. Na figura podemos notar as duas faces da moeda, a face europeia e a face nacional. Combinaram que, se registrassem face europeia em ambos os lançamentos, seria o André a entregar a prenda. Se registrassem a face nacional em ambos os lançamentos, seria o Bruno a entregar a prenda. Se registrassem a face europeia em um lançamento e face nacional no outro, seria o Carlos a entregar a prenda. Terá cada um dos rapazes a mesma probabilidade de vir a entregar a prenda a Maria? Justifique. Então vamos lá, vou fazer por meio de árvore de possibilidades aqui, certo? Então, o lançamento de uma moeda. Se são 2 vezes, então temos a face europeia. Depois de sair a face europeia, no segundo lançamento pode dar a face europeia de novo. Ou a face nacional. Saindo no primeiro lançamento a face nacional, teria a possibilidade de ser a face europeia no segundo lançamento e, por sua vez, a face nacional no segundo lançamento. Então, são essas as possibilidades. Então, teremos 4 eventos. Aqui nós teremos, então, o evento face europeia, face europeia. Aqui nós teremos a face europeia e a face nacional. Nesse aqui nós teremos a face nacional e a face europeia. E, por último, face nacional, nacional. Então, agora vamos analisar. Se registrassem face europeia em ambos os casos, os lançamentos, seria o André. Então, face europeia em ambos os casos. Face europeia, então aqui quem entregaria era o André. Certo? Então, não tem mais nenhum caso europeia. Então, o André, esse aí. Se registrassem face nacional em ambos os lançamentos, seria o Bruno a entregar a prenda.
em ambos os lançamentos, então aqui a gente teria o Bruno entregando o presente a Maria. E se registrassem face europeia em um lançamento e face nacional em outro, seria o Carlos a entregar a prenda. Vejam que no exercício não diz a ordem, não importando a ordem, tem que ser uma face nacional e a outra europeia. Nesse caso aqui, então quem entregaria seria o Carlos. Então aqui a gente teria o Carlos entregando o presente. E de novo, aqui como não importa a ordem, também teríamos o Carlos. Então veja, a pergunta foi: teria cada um dos rapazes a mesma probabilidade de vir a entregar a prenda a Maria? Justifique. Não. A resposta a essa pergunta é não, pois Carlos, André, vamos para o André. Qual é a probabilidade de André entregar essa prenda a Maria? Vai ser de, olha, são quantos eventos? 1, 2, 3, 4. Então são 1 em 4 para André. E o Carlos? O Carlos tem, dos 4, ele tem 2 possibilidades, né? Então ele tem 50%, ó, tem um meio, a metade de chance é dele. E por último, o Bruno tem 1 de 4 também. Ok? 1/4. Então é isso, pessoal. Nossa aula gravada é essa aí. Bons estudos e bom proveito.